Então, boa tarde, irmãos. Que a luz e a paz de Jesus envolva todos nós. Quero novamente agradecer à casa pela confiança, pela oportunidade do estudo que irei compartilhar com vocês. Como a Tomoe já falou, hoje é sobre o capítulo 30, que tem como título Herança e Eutanásia. E vou começar fazendo um breve resumo dos fatos desse capítulo. Então, André Luiz encontra-se em tarefa de observação no Ministério da Regeneração, quando lhe surge a oportunidade de trabalhar auxiliando Tobias e Narcisa nas câmaras de retificação. Foi então que ele conheceu Paulina, quando ela foi visitar o seu pai, que estava internado no pavilhão 5. Ela tinha a permissão para auxiliar na reconciliação familiar, que estava em sério processo de desequilíbrio. E o seu pai estava enfermo, possuído pelo sentimento de ódio e sua família totalmente desestruturada. Paulina, ela se aproxima do seu pai, mas esse não esboça nenhuma reação de carinho para com ela. O seu olhar demonstrava apenas aspereza e revolta. Ele não se esquecia do filho que lhe abreviou a vida, pensando apenas na herança que seria deixada por ele. E assim, pela força do pensamento, emitindo vibrações negativas de ódio, de vingança, ele atingiu a sua família que ainda estava encarnada. Seu ódio era tão grande que a esposa acaba em um hospício, enquanto seus filhos brigavam pela partilha dos bens. Paulina pede a seu pai que perdoe o filho, pois só o perdão pode libertá-los desse clima, dessa troca mental de negatividade, de ódio. Ele, porém, não consegue enxergar isso, e se vê apenas como a única vítima e o seu filho como o algoz. Esse é um resumo bem por cima do capítulo, recomendo que leiam. E eu vou dar ênfase à importância da família, dos conflitos, consequências e os valores. Jesus recomenda: nos amemos uns aos outros. Nós atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. E existem dois tipos de famílias. As famílias por laços espirituais, que são duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. E as famílias por laços corporais, que são frágeis como a própria matéria, se extinguem com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. No livro Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel, nos ensina que a família terrestre é formada de agentes diversos, porquanto nela se reencontram afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis. Temos dessa forma, no ambiente doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. A família terrena que nos rodeia é formada por espíritos como nós, que desempenham temporariamente o papel que lhes cabe cumprir, com o objetivo de aprimoramento espiritual de todos. Mas não nos reunimos pela reencarnação somente aos nossos afetos. Espíritos em condições inferiores ao nosso grupo familiar espiritual podem ser conduzidos a essa convivência terrena para o aprendizado mútuo. A família é o nosso principal laboratório de evolução. Francisco Xavier disse certa vez que não nascemos na família que escolhemos, mas sim na que necessitamos. A família faz parte de um projeto individual e ao mesmo tempo coletivo. Por isso,
temos famílias com desentendimentos entre seus membros, famílias onde impera a harmonia, algumas onde existem indivíduos que destoam dos demais membros, porque dentro de uma mesma família encontram-se espíritos em diferentes níveis evolutivos. A família é a primeira célula social da qual participamos, e sua função é a socialização e o aprendizado da lei do amor. Nas questões 774 e 775 do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem a Kardec que o relaxamento do laço familiar contribuiria para o aumento do egoísmo. A partir dessa resposta, podemos avaliar o quanto a família é necessária para o desenvolvimento dos sentimentos, do equilíbrio das emoções, do cultivo da solidariedade, da descoberta de valores e de virtudes. As pessoas encontram no lar o estímulo necessário para o seu crescimento e evolução. Num discurso na ONU, a Madre Teresa de Calcutá disse que o amor começa no lar e que ele começa quando se ora junto. Família que ora unida e se permanece unida, aprende a amar uns aos outros. Há tanto sofrimento no mundo por falta de oração, de unidade na família. Para ela, o fruto da fé é o amor, e o fruto do amor é o serviço de auxílio uns aos outros. O relacionamento familiar é muito importante nesse processo, porque diz respeito à forma como os indivíduos no seio de uma família interagem entre si e, ao mesmo tempo, com a sociedade. E no convívio familiar, é importante que não falte amor, porque amar é cuidar, e cuidar é amar. A falta de amor traz pobreza espiritual. O diálogo, saber ouvir e saber falar, pois assim haverá conhecimento e compreensão das necessidades uns dos outros. Respeito, honestidade, solidariedade, porque faz parte de um relacionamento harmonioso e de confiança. Limites, ação difícil, de ser colocada em prática. Lembrando que o meu direito termina onde começa o do outro. Limitar é educar de forma sadia. Paciência e serenidade para manter a harmonia. Amizade. A família deve ser o porto seguro onde um possa contar com o outro. Responsabilidade na orientação e exemplo, usando autoridade e não autoritarismo. Humildade, reconhecer que sempre se pode melhorar. Hoje em dia, as ligações familiares, elas estão mais frágeis. Há conflitos em muitas situações, com menos ou quase nenhum princípio cristão. Os valores estão invertidos. Vivemos numa cultura individualista e passando isso para as futuras gerações. Os pais saem em busca de seus lares, em busca do sustento que já não visa apenas o essencial, mas principalmente o supérfluo. Vivem a substituição do fenômeno de ser pelo ter. Vivem na ideia falsa de que a felicidade está nas coisas que possuímos ou que desejamos possuir. E nessa loucura da vida, da pressa, pela busca do dinheiro, do status, faz com que nos afastemos uns dos outros. Cada um preocupado com seus próprios interesses, surgindo aí o egoísmo, o orgulho, os desentendimentos, pais ausentes e crianças sem rumo. Mas também não podemos ser hipócritas, gente? Em relação ao dinheiro, não é? Ele é necessário para a nossa manutenção. Mas ele traz felicidade? Vejamos. A riqueza é um tipo de prova escolhida pelos espíritos que podem fracassar, uma vez que ela estimula todos os excessos, mas também possibilita os recursos necessários para se fazer o bem. Portanto, não é a riqueza que destrói o lar,
mas sim o mau uso que os homens fazem dela, que poderá levar à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo. A preocupação com o acúmulo material para deixar aos parentes, aos filhos, sem uma educação moral e espiritual, acaba gerando profundos pesares a quem desencarna e aos que ficam. Foi o que ocorreu com a família da Paulina. Nosso papel diante das nossas responsabilidades perante a Deus é usar de maneira correta os recursos que Ele nos dá. Tudo está sempre subordinado à vontade divina, que concede a cada um de nós, segundo as nossas necessidades evolutivas. Não há mal na transmissão dos bens, desde que esses recursos estejam acompanhados do patrimônio moral que a paternidade tem o dever de transmitir aos filhos. Devemos sempre lembrar que a fortuna material é passageira, transitória, enquanto que os valores espirituais são eternos. Se compreendermos que somos espíritos passando pela vida material para o aprimoramento espiritual, fica claro que os maiores benefícios que podemos herdar de nossos pais são os valores morais, os incentivos, os exemplos de trabalho digno e honesto. Porém, muitos pais se preocupam apenas em garantir o futuro financeiro dos filhos, que foi o que aconteceu com o pai da Paulina, né? Através de suas próprias vaidades e ambições materiais. E é o que deixam como exemplo a serem seguidos, tornando-se assim corresponsáveis pelas suas quedas. A vaidade e a ambição são imperfeições do espírito que devem ser corrigidas, ligadas ao materialismo dominante em seu comportamento mental. Ter vaidade é ter como princípio a ostentação, a exibição exagerada da sua riqueza, de suas qualidades e capacidades. Já a ambição é o desejo desmedido pelo poder, pelo dinheiro, pelos bens materiais, pelas glórias. Fazendo um parênteses aqui, não é que a gente não possa ser vaidoso, ter ambição, mas tudo com equilíbrio e bom senso. Kardec comenta que neste mundo, tanto as posições de destaque quanto a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão arriscadas e difíceis para o espírito quanto a miséria. Quanto mais se é rico e poderoso, maiores se tornam as obrigações a cumprir, porque maiores são as possibilidades de se fazer o bem ou o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus recursos e de seu poder. A riqueza e o poder despertam paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. E é por isso que Jesus ensinou: em verdade, vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está no Livro dos Espíritos, na questão 816. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, Laços de Família, Santo Agostinho diz que quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou virtudes inerentes à sua natureza, e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos se vão cheios de ódio, desejos de vingança. Outros, porém, mais adiantados, analisam as consequências de suas paixões e entendem que para chegarem a Deus só há um caminho, a caridade. E não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade sem perdão. E essa troca de fluidos de amargura, incompreensão, através do pensamento
que é uma energia que se propaga, alcançam o alvo por mais distante que estejam. Vocês vejam nesse capítulo, o pai da Paulina está lá, internado e emitindo energias de ódio, de vingança, lá para a sua família que está encarnada. Daí a importância de nos reconciliarmos o quanto antes com os nossos familiares, amigos, com todas as pessoas. Concilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele, aconselhou Jesus. É dessa maneira que nos aproximamos uns dos outros, ampliando nossas relações e aprimorando os nossos sentimentos. O amor é sempre o caminho. As emanações contrárias ao amor são fontes de desarmonia e destruição do ser, causa de grandes sofrimentos, primeiro a si mesmo e depois aos outros. O perdão é importante e indispensável ao nosso equilíbrio espiritual. Perdoar é demonstrar amadurecimento espiritual, o que nos possibilita enxergar além da dor e do ressentimento e seguir em frente, deixando o passado para trás, sem remoer os erros, sem desejos de vingança. É aprendizado de superação, de compreensão, tolerância, de resignação, de paciência, na confiança em Deus, nosso Pai Criador. É pôr em prática o ensino de Jesus: amai os vossos inimigos. Nosso maior desafio é olhar o mundo, mas viver de acordo com as leis de Deus. É educar-se, transformar-se, caminho a ser adotado por todas as criaturas no seu processo de conscientização das responsabilidades durante a existência carnal, compreendendo que a justiça divina é infalível e igual para todos, que só sofremos as consequências de nossos próprios atos. Se hoje estamos atingidos pela maldade alheia, com certeza também praticamos maldades no passado, e às vezes até piores do que as que estamos sofrendo. Que o amor propicia a compaixão que se gostaria de receber, caso a situação fosse oposta, diminuindo a intensidade do golpe recebido e anulando os efeitos danosos. E a justiça inevitável de Deus, que alcança a todos e propõe a bondade para com o opositor, o conscientizando de que o mal é sempre pior que aquele que o pratica. A lição que este capítulo nos deixa é que todo o sofrimento dos envolvidos foi consequência do que aquele pai semeou na família, dedicando-se à riqueza material, colocando-a acima dos valores morais. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio e é responsável pelos seus atos, podendo mesmo, com todas as facilidades financeiras, aproveitar as oportunidades que a vida oferece, seja através de sua profissão e sendo caridoso com o próximo, fazendo o melhor uso e duplicando os talentos que Deus nos concedeu, como ensina a parábola. Deus criou mundos e vida, mas cada um cria o seu próprio mundo íntimo, de acordo com os seus próprios pensamentos. E nele vivem seu céu, em harmonia com as leis divinas, ou o seu inferno, de imperfeições e maldades. Nossos lares terrestres são lugares onde as pessoas se misturam, são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal, disse Jesus no livro Jesus no Lar, na lição número 2, a escolha das almas. O lar terreno é a oportunidade de aprendizado e de colocar em prática as leis de Deus, pois a convivência diária não é fácil,
e requer muito amor, renúncias e principalmente paciência. Bem-aventurado o núcleo familiar, onde Deus reúne os espíritos para a construção do amor universal, para a expansão da solidariedade, do respeito, da harmonia e da verdadeira fraternidade entre todos os seres humanos. Todos os desafios são vencidos quando a família mantém a unidade, com conversas edificantes, equilíbrio nas ponderações e respeito mútuo. A realização do Evangelho no lar ajuda a alcançar tudo isto. Joana de Ângeles, no livro Messe de Amor, aconselha: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Jesus no lar é vida para o lar. Muito obrigada pela atenção. Espero que esse estudo possa contribuir para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe.